O Ministério Público de São Paulo está tentando desde o dia 21 de agosto e ainda não teve resposta sobre um pedido de afastamento temporário de André Sanches e Duílio Monteiro Alves, além de Augusto Melo, das funções deles no Conselho Deliberativo e de Orientação. Augusto Melo, por causa do impeachment que ele sofreu há pouco tempo, já estava afastado dessas atribuições. Ele não pode ser parte nem do CORE, nem do Conselho Deliberativo. Andrés e Duílio fazem parte, tanto do CORE quanto do Conselho Deliberativo, e agora dependem de uma decisão da Justiça que todos teremos que aguardar. Além disso, tem informação sobre Memphis Depay, a venda de Pedrinho, que não foi só o Pedrinho, a história é pior do que a gente imaginava, e outros assuntos mais que eu conto para vocês depois da vinheta. Bora lá! Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Bora lá falar do noticiário do Corinthians, como eu havia falado ontem no pós-jogo do Salazar. Hoje teríamos informações importantes. Elas chegaram e aconteceram justo nesse 1º de setembro, aniversário de 115 anos do Coringão, e com muita informação importante. Eu tenho uma lista aqui de coisinhas que eu quero passar para vocês, de alguns assuntos que estão sendo picados desde ontem, até muito por causa das conversas dos dirigentes do Corinthians dentro da Neoquímica Arena com os repórteres, mas vamos começar falando do assunto principal, que é a história do Ministério Público, que apareceu como novidade hoje, mas não é uma novidade assim. É uma novidade porque nós ficamos sabendo hoje essa história do pedido do Ministério Público, mas é algo que vem se arrastando desde 21 de agosto. Já vou explicar para vocês. Antes disso, por favor, tenho que fazer esse pedido. Inscreva-se no canal. Inscreva-se aqui no canal se você já é inscrito. Muito obrigado. Vamos lá, vamos por mais. Estamos chegando perto dos 20 mil inscritos. Ao final do vídeo, deixa o seu like, comenta aqui o que você acha dessas notícias todas do Coringão, da situação como um todo, e vamos que vamos, tá certo? Bom, por que eu estou falando que não é uma novidade? Porque, resumindo, o Ministério Público de São Paulo, por meio do promotor Cássio Roberto Concerino, ele solicitou no dia 21 de agosto, olha só, hoje já é 1º de setembro, ele solicitou no dia 21 de agosto ao Departamento de Inquéritos Policiais do Tribunal de Justiça de São Paulo que Augusto Melo, André Sanches e Duílio Monteiro Alves fossem afastados do Conselho Deliberativo e do CORE, o Conselho de Orientação. Augusto Melo sofreu um impeachment há pouco tempo e por causa disso ele já está afastado definitivamente. Então, esse não é um problema. O promotor até tomou esse cuidado de... Ele reparou que Augusto já não faz parte do conselho, mas vai que tem alguma brecha, né, no estatuto, alguma coisa, por via das dúvidas, ele inseriu o Augusto Melo nisso. O André Sanches e o Duílio Monteiro Alves, estes fazem parte tanto do Conselho Deliberativo como também do CORE, o Conselho de Orientação. E o pedido do Ministério Público é baseado na ideia de que, abre aspas, não é demasiado dizer que dentro do Corinthians poderão intimidar ou amedrontar ou até mesmo ameaçar pessoas que detêm o poder de responder às requisições do Ministério Público. Então, resumidamente, o Ministério Público está dizendo o seguinte, olha, estes caras aí dentro podem mexer os pauzinhos, usar da influência, ameaçar pessoas, enfim, e fazer com que os órgãos fiscalizadores não trabalhem como deveriam e nem mesmo o clube como um todo com a sua diretoria executiva, enviando documentos e auxiliando o Ministério Público nessa investigação. Esse é o entendimento do promotor Cássio Roberto Concerino. E é por isso que ele fez essa solicitação de afastar os três imediatamente. O Augusto Melo, ele ainda é sócio do Corinthians. Então, vamos lá, porventura tem alguma Assembleia Geral. Se tiver alguma Assembleia Geral, ele não vai ter direito a voto. Não deve acontecer agora, mas se acontecer, ele não vai ter direito a voto por causa disso. Os outros dois, não.
eles serão afastados do Conselho Deliberativo e do Conselho de Orientação, do qual eles fazem parte agora. A questão é, nada disso aconteceu na prática até então. É importante ressaltar, porque eu estou vendo pelos comentários, pelas reações das pessoas, quando a notícia saiu, falando como se isso já tivesse sido definido. É importante a gente explicar que o Ministério Público, ele não determina nada. O Ministério Público, ele requer, ele pede. O que o promotor Cássio Roberto Concerino fez foi pedir, requereu ele à Justiça, no caso aqui é o Tribunal de Justiça de São Paulo, que tome a decisão de afastar por causa disso tudo aqui que eu citei agora. Este foi o pedido. Esse pedido aconteceu dia 21 de agosto, ou seja, ele já entendia que André Sanches, Augusto Melo e Duílio Monteiro Alves poderiam agir nos bastidores para que o presidente eleito, no caso Osmar Stabile, o presidente eleito e também o vice-presidente do Conselho, consequentemente presidente da Comissão de Ética, que eles mexessem os pauzinhos deles, né, para influenciar nas decisões dessas duas eleições, para presidente do clube e para vice-presidência do conselho. Por quê? Porque são essas pessoas que vão agir diretamente, no caso deles, dentro do Corinthians. Então, no entendimento do promotor, olha só, esses caras tinham que ter sido afastados lá atrás, antes da eleição, para que eles não causassem influência justamente no resultado dessas eleições. E ele não conseguiu. Essa foi a intenção dele, mas ele não conseguiu porque não veio uma resposta a tempo. E agora a gente tem que literalmente aguardar para ver se a Justiça vai acatar. Eu conversei com algumas pessoas que têm influência no Ministério Público e tudo mais, e que me disseram que a tendência, normalmente, em casos assim, a tendência é da Justiça acatar o pedido. Então é bem grande a possibilidade de fato, Duílio, Augusto e Andrés serem afastados. Tá? É grande a possibilidade, mas isso ainda não aconteceu. É importante o pessoal entender que o Ministério Público, ele pede e aí aguarda a decisão do juiz que receber esse pedido. Tá certo? Isso é uma coisa. Outra coisa que eu quero falar aqui, essa investigação sobre os cartões corporativos do Corinthians no uso de Andrés, Duílio e Augusto Melo, no uso dos três, essa investigação também apura as notas fiscais da gestão do Duílio Monteiro Alves. Ela está apurando quais crimes? Ela está apurando a possibilidade, o entendimento se houve crimes de apropriação indébita, estelionato, furto qualificado, falsidade ideológica e associação criminosa. Ela pode chegar à conclusão de que todos esses crimes foram cometidos, ou que nenhum deles foi cometido, ou que algum deles foi cometido. Tá? Então, repetindo, apropriação indébita, estelionato, furto qualificado, falsidade ideológica e associação criminosa. É isso que está sob investigação nessa investigação que apura o uso dos cartões corporativos dos três últimos presidentes, além das notas fiscais que foram reveladas lá pela matéria do GE na gestão do Duílio Monteiro Alves, tá certo? Outra coisa aqui durante o texto do promotor, ele lembra a dificuldade que o Ministério Público está tendo de colher documentos. O Ministério Público, vale ressaltar, já solicitou aos bancos a segunda via de todas as faturas de 2018 até maio de 2025. Enfim, para pegar todas do Augusto, todas do Duílio, todas do Andrés. Então ele vai receber isso dos bancos. Normalmente esse tipo de pedido ele é feito assim. O promotor ele pede à Justiça, a Justiça pede ao banco, o banco normalmente tem 30 dias para responder. Se ele não responder, a Justiça de novo dá mais 30 dias, normalmente, um novo prazo para o banco responder. Ele tem que ver se vai vir tudo corretamente. Então, assim, essas coisas normalmente não são tão rápidas. A gente viu isso muito acontecer durante a investigação do caso da Vaidbet, no caso do Augusto Melo,
quando o delegado do caso, o Thiago Fernando, muitas vezes fazia alguma solicitação, enviava para o juiz pedia para o banco a quebra do sigilo, o banco demorava para mandar, às vezes mandava imparcial, tinha que pedir de novo. Enfim, por isso que essas coisas demoram tanto no Brasil, mas é isso. Então ele já solicitou essas segundas vias porque ele está com dificuldade de ter os documentos pelo próprio Corinthians, muito por causa daqueles casos que a gente já revelou, já contou, já explicou, que furtaram documentos, sumiram com documentos, alguns ninguém sabe onde está, outros, enfim, é melhor nem falar, mas enfim, tem gente com documento em casa que eu sei. E é isso. O Ministério Público está com essa dificuldade e ele destaca até uma situação aqui. O Roberto Gavioli, superintendente financeiro do Corinthians neste momento, comprometeu-se em audiência, no último dia 7 de agosto, a fornecer a documentação solicitada pelo MP e não fez até o momento. O promotor aqui coloca aqui no texto dizendo que o Gavioli ainda não entregou aquilo que ele prometeu. E o Gavioli, até onde eu sei, eu não falei particularmente com o Gavioli, mas a informação que eu tenho é que o Gavioli não conseguiu encontrar no clube todos os documentos que o Ministério Público pediu para ele, que de fato ele também está tentando caçar e encontrar documentos solicitados pelo Ministério Público. É uma situação absurda o que está acontecendo no Corinthians, mas é isso, o Ministério Público quer documentos, o clube não encontra esses documentos, muitos desses documentos já foram furtados, e é isso. Outra coisa importante, o Ministério Público, a gente já falou aqui num vídeo, alguns vídeos atrás aqui, ele solicitou a quebra do sigilo fiscal do Oliveira Mercados, o mercado que emitiu notas fiscais durante a gestão do Duílio Monteiro Alves e notas que estão sendo investigadas para saber se o serviço foi prestado, ou que tudo indica que esse serviço não foi prestado e o valor saiu do bolso dos cofres do Corinthians para alguém. É isso que o Ministério Público está investigando. Ele solicitou a quebra desse sigilo fiscal do Mercadinho e aí eu quero ler aqui uma aspa, o requerimento foi enviado ao Departamento de Inquéritos Policiais do Tribunal de Justiça de São Paulo, porém o juiz Leonardo Fernando de Souza Almeida encaminhou o caso para uma das varas de crimes tributários, organização criminosa e lavagem de dinheiros, valores e bens. Ainda não houve decisão. Viu? É isso que eu estou falando. Ele já tinha feito esse pedido aqui da quebra do sigilo fiscal e o juiz recebeu, mandou para outra vara, essa outra vara não respondeu até agora, assim como o pedido de afastamento do Duílio, do Andrés, do Augusto, também foi solicitado pelo Ministério Público ao mesmo tribunal e este mesmo tribunal também, por enquanto, até agora, não respondeu absolutamente nada. Então, o que nós temos nesse momento é a revelação ao público, por meio da imprensa, de que houve essa solicitação do Ministério Público para afastar os ex-presidentes, assim como houve essa solicitação para conseguir as segundas vias dos cartões, assim como houve a solicitação da quebra do sigilo fiscal do Mercadinho lá, o Oliveira Mercado, alguma coisa assim, que foi o mercado que emitiu as notas fiscais. E a gente tem que aguardar as decisões judiciais, que serão muito importantes. Porque se o juiz conceder a quebra do sigilo fiscal do mercado, se os bancos enviarem as segundas vias dos cartões corporativos para o Ministério Público investigar cada compra, cada coisinha ali, bater junto com o clube, com os documentos oficiais, é uma investigação que não deve ser tão rápida assim, e também aguardar a decisão sobre a ideia de afastar os 3 ex-presidentes. Por enquanto, o que temos é isso. A gente percebe o Ministério Público de fato ativo, atuante, correndo atrás, indo para cima dessa investigação, aprofundando, ouvindo pessoas e fazendo solicitações importantes para tentar chegar a uma conclusão dessa investigação, desse inquérito. Agora, a questão é, e a justiça? É importante você, torcedor, entender que, na verdade, tudo isso depende de decisões judiciais. Neste momento está tudo emperrado nas decisões judiciais. A gente precisa aqui aguardar o Tribunal de Justiça de São Paulo, porque é ele que vai citar, ele que vai decidir sobre quebra de sigilo fiscal, afastamento dos conselhos ou qualquer outra coisa. Portanto, é isso, é uma decisão importante, impactante, faz parte do processo, o afastamento desses personagens tão importantes no mundo político do Corinthians. Eu tenho até
aqui que avaliar que tipo de desdobramento eles terão, porque eu vou falar uma coisa para vocês, para quem conhece um pouquinho do mundo do futebol. O afastamento deles é impactante? Vai influenciar? Vai, é impactante, influencia, mas tira totalmente a influência, os poderes deles dentro do Corinthians? Eu acredito que não. Por que eu estou falando isso? Vou dar um exemplo aqui. O Marco Paulo Del Nero foi afastado da Federação Paulista de Futebol. Você provavelmente nunca mais ouviu falar do Marco Paulo Del Nero, mas acredite, ele ainda é uma pessoa muito importante no futebol brasileiro. Estou falando de CBF, principalmente também aqui na Federação Paulista de Futebol. Ele é um cara extremamente influente, muito importante, que muitas vezes colocam pessoas lá que acabam ficando em cargos importantes por causa de influência dele. Isso é informação. Por isso que eu digo que mesmo com o afastamento, a gente vai ter que esperar para entender como é que vai ser, mas olha, a influência desses caras é grande. Eu não sei se ela vai se perder só desta maneira. De qualquer maneira, é um impacto. É forte, né? É uma medida importante que vai mexer. Mexe com tudo, né? Inclusive com a parte emocional deles, eu não tenho nenhuma dúvida. E mexe também muito com a questão das apurações internas. Apesar de uma coisa não ter relação com a outra, o clube não investiga crime, né? Independentemente se houve crime ou não, os dirigentes, os ex-dirigentes, eles podem ser penalizados dentro do clube, inclusive até com expulsão e tudo mais, mas apesar de uma coisa não estar necessariamente ligada à outra, elas causam influência, obviamente que causam. Então, dependendo do que o Ministério Público desvendar, se for em tempo hábil dos julgamentos deles no Conselho, na Comissão de Ética e no Conselho Deliberativo, isso certamente vai causar influência. Talvez o maior receio deles seja por aí, né? Porque mesmo que você não encontre crime lá, você pode pegar aqui. A apropriação indébita, conversei com uma pessoa hoje que até falou, cara, em tese não tem apropriação indébita, como eu já expliquei e tudo mais. Mas, sei lá, vai que você força a mão, você pode forçar este entendimento com argumentação. Porque é juridiquês, né? Você tem margem para interpretações. E outra, de repente não pega a apropriação indébita, mas você pode pegar um furto qualificado por causa do dinheiro que foi subtraído do Corinthians para fins pessoais, mesmo que eles sejam pagos depois, de que maneira isso foi feito. Enfim, tudo isso é questionável. Vai ter gente defendendo daqui ou de lá, mas não é porque não houve apropriação indébita que não vai ter outro tipo de crime, e não é porque não teve crime que eles não serão punidos na Comissão de Ética e no Conselho Deliberativo. No Conselho Deliberativo, né? A Comissão de Ética apenas apura as situações. Então, assim, a gente vai ter que acompanhar passo a passo dessa situação, e o próximo passo, na verdade, é a gente esperar, aguardar as decisões judiciais. O Ministério Público está investigando, está em cima e fez solicitações importantes à Justiça. Essa é a informação de hoje. As solicitações feitas pelo Ministério Público são importantes e estão na mão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Agora é saber como é que o tribunal vai agir. Afinal, esta dos afastamentos está lá desde o dia 21 de agosto. Quando que vão se manifestar sobre isso? A da quebra do sigilo fiscal já está há mais tempo ainda. Até agora também nenhuma manifestação. Portanto, aguardemos, agora dependemos dos juízes se manifestarem para a gente ter uma atualização importante nestes casos para vocês, tá certo? A Gazeta Esportiva publicou a matéria, isso tudo aconteceu, eu estava na estrada, a Gazeta Esportiva, eu falando com o André Costa lá na redação, a gente indo atrás, apurando a informação. A matéria foi publicada na Gazeta Esportiva mais cedo, eu só consegui gravar o vídeo agora, já quase meia-noite, mas a matéria foi publicada mais cedo na Gazeta Esportiva, e claro que nós procuramos os ex-presidentes, as manifestações de quem enviou a manifestação, tá tudo lá bonitinho publicado, tá certo? Falando em comissão de ética, Leonardo Pantaleão, eu informei vocês aqui que ele enviou um comunicado aos membros da comissão de ética avisando que já queria começar a dar entrada nos processos e tocar os processos que estão lá parados. E, cara, é triste perceber como o Robertson Medeiros, o Dunga, que tem meu respeito, mas olha, como ele de fato travou a comissão de ética, os casos não andavam.
Os casos literalmente ficaram lá parados e o Dunga, me parece, estava agindo assim como os seus antecessores. Nada andava por lá. Quer ver um caso? Hoje ou ontem, o Pantaleão despachou sobre o caso do Fernando Monteiro Alves, que é primo do Duílio Monteiro Alves, mas enfim, de ligações políticas completamente opostas, estava aliado ao Augusto Melo. O Adriano Monteiro Alves, ex-secretário-geral do Corinthians, irmão do Duílio, também primo do Fernando, ele fez um requerimento. A gente informou isso na época, ele fez um requerimento para que o Dunga apurasse a conduta do Fernando, que estava sendo ali envolvido até em esquema de ingressos de cambismo e tudo mais. E sabe o que o Dunga fez? Absolutamente nada. É lamentável dizer isso, mas não fez absolutamente nada. O caso estava lá parado, o Pantaleão despachou e enviou, obviamente, para a Comissão de Ética dos Associados, porque o Fernando Monteiro Alves, ele não é do Conselho Deliberativo. Então é simples, nem tem o que essa Comissão de Ética possa fazer. Você simplesmente pega e envia para quem é de competência, que no caso é a Comissão de Ética dos Associados, e lá o Fernando vai ser, as coisas vão ser apuradas e ele pode ter suas complicações no plenário no Conselho Deliberativo. Mas por que não andou com isso? Por que deixou isso aí parado lá? Sabe? Igual a este caso, tem vários outros e as coisas começaram a andar. Para o Corinthians ser passado a limpo, vai depender demais do trabalho do Leonardo Pantaleão e da Comissão de Ética para apurar todos esses casos que estão parados lá. Uma promessa do Leonardo Pantaleão, que largou o departamento jurídico para assumir essa responsabilidade e, por enquanto, está cumprindo com esse processo. As coisas estão andando e, olha, pela primeira vez no Corinthians a gente está vendo, de repente, uma comissão de ética agindo, apurando e, de repente, chamando já todo mundo para cumprir os prazos e expectativa que, se tudo continuar assim, a gente chegue no final do ano com a comissão de ética zerada. Isso significa diversos pareceres da Comissão de Ética para o Conselho Deliberativo poder jogar no plenário e votar o caso de todo mundo, de quem quer que seja. E olha que tem caso importante lá, né? Tem do blog do Paulinho do blog, tem do Armando Mendonça, tem do Rubão, tem do Rosalo Santoro, tem do André Sanches, ainda não tem do Duílio, mas deve entrar do Duílio também. Enfim, tem diversos casos importantíssimos lá e que, pelo jeito, serão levados ao plenário do Conselho Deliberativo. Falando nisso, a gente tem que entender qual Conselho Deliberativo vai votar no plenário essas questões todas. Porque no final de 2026 já tem eleição de novo, pode ser que alguns casos fiquem para o próximo Conselho Deliberativo, que não sabemos por quem será formado, certo? Mas, neste contexto de hoje, com o atual Conselho Deliberativo, eu procurando as minhas fontes e ouvindo pessoas para tentar entender essas situações da investigação que está em curso no Ministério Público, olha, eu vou falar para vocês, para mim até um pouco de surpresa, o André Sanches corre risco, viu? Corre risco. A informação que eu tenho é de que, por causa dessas evidências que possam aparecer do Ministério Público, assim como aconteceu com Augusto Melo, né, as questões que vieram das apurações policiais pesaram demais na decisão dos conselheiros, o mesmo pode acontecer com o André Sanches. Ele ainda é um cara muito influente lá dentro, tem um respeito lá dentro de muita gente e tem também muita gente que tem medo dele. Todo mundo sabe, isso não é mentira não. Só que o que eu tenho ouvido é que eu não sei de que maneira isso vai ser costurado, porque é política. Mas de fato, cara, eu não sei não. Se o André Sanches for levado a plenário, que tipo de caminho os conselheiros vão tomar? Me parece neste momento que tem, pelo número de pessoas que eu estou conversando, tem muita gente disposta a complicar a vida do André Sanches lá no Corinthians. O caso do Duílio é um caso um pouquinho mais complexo, porque a gente não tem você tem a questão do cartão corporativo, uma coisa aqui, outra colar, que a gente tem que ver o que o Ministério Público vai falar, mas pesa mais a questão das notas fiscais. E aí essas notas fiscais que a gente vai ter que entender quem que o Ministério Público vai responsabilizar por isso. É por isso que é um caso mais cuidadoso e um caso mais difícil, porque pode ser que o Ministério Público não responsabilize o Duílio em si. Pode ser que responsabilize. Então a gente tem que aguardar. É um pouquinho diferente porque no caso do André Sanches é um gasto que ele já admitiu e tudo mais, enfim. Ficou complicado para ele nesse sentido, porque como ele já admitiu,
ele é quase, entre aspas, um réu confesso nisso, que tipo de desdobramento isso pode dar? E aí vem uma investigação que pode apresentar mais gastos. Será que só pagar resolve? É isso que tem muita gente discutindo e falando, e o que eu tenho ouvido de conselheiros e líderes de chapas é, cara, vamos ver o que vai aparecer, mas dependendo do que o Ministério Público apresentar, vai ficar difícil a gente não afastá-lo, não expulsá-lo. Eu tenho ouvido isso de muita gente e isso está me chamando a atenção. Tá certo? Bom, gente, sobre esse caso do Ministério Público, já quase 25 minutos aqui falando, de atualização é isso, né, sem sensacionalismo nenhum, né, sendo bem cético, bem informativo, é essa a situação, isso aqui é informação, não é opinião, mas tem muito mais coisa acontecendo no Corinthians que eu quero falar com vocês, só que agora, aqui ó, pum, no pique, rapidinho, vambora? Bora lá rapidinho no pique para falar de muita coisa que aconteceu no Corinthians, apurações de ontem para hoje. Já se inscreveu no canal? Antes de eu ir aqui para essa reta final do vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, tem muita coisa importante, muita coisa bacana aqui na Salazar TV, então vamos embora. Bom, aquele caso do Pedro, a venda ao Zenit, lembra? Gravei aqui o vídeo falando 6 milhões e meio, 6,7 milhões, o valor e tudo mais, mas não foi só pelos 30% não, pelos 30%, a informação inclusive foi detalhada hoje de maneira mais específica pelo pessoal lá do GE, 30% saiu por 4 milhões e meio e 1,8 milhão de euros saiu pelos 20% do Robert Renan, ou seja, venderam a parte do Corinthians do Pedro e venderam a parte do Corinthians do Robert Renan e não contaram simplesmente para ninguém, fizeram, ó, ninguém sabia. Teve gente do departamento jurídico lá que sabia, mas por que não contou, por que não revelou? Mas tudo bem, o departamento jurídico só faz o contrato, ok. E o departamento financeiro que participou disso, né? O seu Pedro Silveira e tudo mais, todo mundo mudo. E o Augusto Melo, enfim, todo mundo que participou disso, todo mundo, ó, quietinho. Por quê? Por que não está especificado no balanço desta maneira, discriminado, né? Jogador, porcentagem, não jogado em outra parte do balanço. Por que fizeram isso assim? A gente pode até questionar o valor, é barato, é caro, mas não é essa a questão. Por que fizeram assim? É inacreditável. Aí depois querem falar de transparência. Aí todo mundo adora falar essa palavra, né? Todo mundo adora falar de transparência. Mas enfim, é isso, gente. Lamentavelmente o Corinthians já vendeu seus 20% do Robert Renan e os 30% do Pedro, tá? É isso. Yuri Alberto recebeu proposta de 30 milhões de euros da Roma? Sim, recebeu. Corinthians não quer conversa e o Zenit também não. Lembrando, cada um tem 50%. Na época, esse 50% foi medido mais ou menos em 12 milhões de euros para cada lado. Tá? Mais ou menos que eles entendiam ali que o Yuri Alberto valia e ficou como se, olha, 12 milhões de euros vale 50%, metade é seu Corinthians, metade é do Zenit, a Roma apareceu com 30 milhões de euros, os dois clubes entenderam que não é negócio, que ele vale mais e recusaram a proposta, certo? Vamos lá. Transferban, cara, é isso, o Corinthians já largou de mão, o Corinthians tinha engatilhado ali 2 ou 3 contratações que eu, sinceramente, não gosto de nenhum dos nomes que foram especulados ou que foram conversados aí pelo Fabinho Soldado, aliás, Fabinho Soldado que não ficou sabendo daquelas vendas do Pedro e também do Robert Renan, preciso ser justo e falar isso daqui. Agora, sobre o Transferban, cara, o problema do Corinthians nem é mais o Transferban, tá? Porque o Santos Laguna não vai responder o Corinthians, a informação que eu tenho é essa, ele não vai responder o Corinthians, ele quer o dinheiro à vista, o Corinthians não vai ter o dinheiro à vista, o Corinthians vai ficar com o seu Transferban até o final da janela, até essa terça-feira. A questão já não é mais esse o problema, o Corinthians já se conformou, tudo bem, não teremos mais reforços até o final do ano. O problema é, você precisa resolver essa questão para não sofrer novas sanções, como por exemplo, perdas de pontos no Campeonato Brasileiro. Né, rebaixamento e tudo mais, para não sofrer novas sanções, precisa resolver esse problema. E o problema é muito alto, porque já vai estourar, tá para estourar a qualquer momento, os casos do Maicon relacionado ao Shakhtar Donetsk, do Matias Rojas, do Garro, do Tadjeres, e nós estamos falando aqui, cara, de 120 milhões de reais, 40 milhões ao Santos Laguna, por causa do Félix, no caso do Garro, estamos falando de 29,5, quase 30 milhões de reais, no caso do Rojas, estamos falando de 40 milhões de reais, cara, é muito
muito dinheiro. O Corinthians vai tirar 120 milhões da onde? Se todo mundo entrar nessa aqui de que não queremos acordo, porque o Tadieres até agora não quis acordo, o Santos Laguna não quis acordo. Parece que está todo mundo querendo dar uma lição no Corinthians. E o Corinthians vai fazer o quê? Vai ter que, de novo, pegar empréstimo, adiantar dinheiro de algum lugar, fazer alguma coisa. Aí vai ter que pagar toda essa galera. E aí o problema, repito, não é mais o transfer ban. São as sanções que vêm posterior a isso, em caso da manutenção da inadimplência. Cara, isso é um problema gravíssimo. Tá? E o que pode ajudar nisso? O tal do name rights, né? A gente já falou aqui, eu já falei aqui, tem vídeo aqui falando do name rights aqui há um tempo atrás, não mudou muita coisa. O Corinthians encomendou um estudo que está vendo mais ou menos a média de precificação dos estádios, de acordo com os estádios e tudo mais, de acordo com o tamanho de cada dono de estádio e tudo mais, de representatividade de marca, e o Corinthians está negociando. Tem 3 empresas negociando com o Corinthians, tem a Neoquímica, que é, na verdade, gerida pela Hypera Pharma, ela quer continuar, tudo isso eu já informei para vocês, não tem nenhuma grande novidade nisso. Tem bet envolvida? Tem, mas o Corinthians tem receio de ter bet envolvida no name rights. O Corinthians tem receio porque envolve regulamentação no governo, caso essa bet deixe lá, ela pode ter um problema de name rights, o Corinthians vai ter que ir atrás de outro, enfim, tudo aquilo que eu já informei para vocês, que quem pegar o name rights provavelmente vai pegar o Master. O Corinthians entende que é uma venda casada que pode ser benéfica tanto para a empresa, que as empresas querem isso, e o Corinthians entende que pode ser benéfico mesmo, pegar a mesma empresa e você fecha um contrato de 10 anos num valor estratosférico que pague, exemplo, sei lá, pague 700, 800 milhões pelo name rights, como eles falam, por 10 anos, e pague mais 800 milhões para pegar a camisa do Corinthians, o patrocinador master por um período X. O Corinthians entende que dessa maneira pode sair negócio, é um negócio mais vantajoso, e tem muita empresa que entende que também, quem quer o name rights quer também o master, porque quer fazer o vínculo de imagem das duas maneiras, tá certo? Então vamos aguardar, por enquanto não tem nenhuma grande novidade, tem apenas essa intenção do Corinthians e de fato negociações acontecendo com outras empresas. E que mais? Quero falar agora, para encerrar, em Memphis Depay. Cara, o Memphis Depay, vocês vão lembrar aqui do vídeo que eu fiz falando que o Corinthians estudava a rescisão do Memphis Depay? Lembra desse vídeo? Pois bem, é exatamente isso que está acontecendo agora. Por que é exatamente isso que está acontecendo agora? Porque naquele vídeo eu expliquei para vocês. A rescisão era algo que o Corinthians estava estudando a rescisão, certo? E eu expliquei no vídeo. O Corinthians entende que a rescisão pode ser um dos caminhos. Por quê? O ideal é o Memphis ficar e renegociar o contrato. Se não tiver jeito, talvez tenha que rescindir o contrato, que era o que eu falei na época. E, no pior dos mundos, é ele ficar e não topar mexer no contrato. Aí ferrou, porque o Corinthians não tem condição de pagar este contrato. Aliás, a minha divergência com o meu amigo Rodrigo Vessone, acabei de comentar num post dele que ele foi aí num podcast. Lá o grande problema, a diferença do Memphis é que vazou o contrato e os outros não vazam. Pô, Vessa, diz aí o que vocês acham, comenta aqui. Eu não concordo, o problema não é o vazamento, é o menor dos problemas. É que vazou, todos têm, vários jogadores do Flamengo, Vitor Roque, todo mundo tem bonificação. Claro que isso é normal, todo mundo tem bonificação, mas o problema também não é isso. O problema não é ter bonificação, o problema não é ter vazado o contrato, de fato vários têm isso nos seus contratos, mas a questão é o valor do contrato e a situação no Corinthians. O contrato do Vitor Roque pode ser 3 vezes mais, mas o Palmeiras hoje tem condição de pagar. O Flamengo também pode pôr bonificação que ele quiser para os jogadores que tem condição de pagar. A grande questão do Memphis Depay é que o Corinthians contratou um jogador que ele não tem condição de pagar, simples assim. A situação hoje do clube mostra que o Memphis Depay jamais deveria ter sido contratado por este valor, com estas bonificações. E agora, o que está acontecendo agora? Aquilo que eu falei naquele vídeo lá atrás. Ou rescinde, ou ele vai ter que topar. O Corinthians vai depender da boa vontade dele. Ainda falei isso, o Corinthians é cauteloso que depende da boa vontade dele, é uma decisão do Memphis. Ele tem que topar, e ele topou. O Corinthians está devendo os 11 milhões das bonificações e agora no dia 9 de setembro vai ter mais 2 milhões de euros, que dá mais ou menos uns 12 milhões de reais. E aí como é que você fica aí com esses 22, 23 milhões para pagar para ele numa bagatela só? Não tem dinheiro, ele topou parcelar essa grana. Isso daí nada mais é do que você, entre aspas, fazer um aditivo no contrato. É isso, é um aditivo. Você está alterando o seu compromisso. O compromisso era um e agora vai ser outro.
Esse dinheiro não vai vir nas datas que estavam programadas. Ele vai cair de maneira parcelada, vão conversar sobre parcelas, quanto que vai cair de sinal e tudo mais. O Corinthians vai conseguir convencer o Memphis a parcelar isso. Importantíssimo para a relação continuar saudável, o Corinthians tentar ter fôlego para pagar um cara que, enfim, do jeito que foi feito o contrato, era impagável. Esse é o ponto. Então, voltando lá naquela informação do Memphis, exatamente o que está acontecendo agora. Lembra que eu falei, inclusive, para o Osmar Stabile, ele falou, não tem nada de rescisão, não tem nada, não, nós vamos pagar. Não vai, eu falei para vocês, ele não pode falar isso em público, mas eu sabia que isso estava acontecendo e isso está se confirmando agora, exatamente agora, com essa renegociação do contrato. Era isso. Ou renegociava ou rescindia. Não tinha o que fazer. Pagar o contrato original, impossível. O Corinthians não tem caixa hoje para isso. Tá certo? Bom, é isso. Que mais? Reflexos do derby? Tô vendo aí, né? Tem uns chorando pra cá, uns chorando pra lá, mas enfim, se você quer saber minha opinião sobre o derby, tá no pós-jogo do Salazar, já falei bastante sobre isso e vamos aguardar agora como é que vai ser o trabalho do Timão durante essa data FIFA. E repito, sobre o Ministério Público, a primeira informação, aguardemos. Agora tudo isso que nós conversamos, todas essas movimentações dependem das decisões judiciais que ainda não foram proferidas. Aguardemos porque elas devem sim acatar o pedido do Ministério Público. Essa é uma tendência, mas vamos aguardar para ver como é que serão os desdobramentos. Ufa! Que dia, hein, Corinthians? Que aniversário de 115 anos. Bom, deixa o like aqui, vale o like por tanta informação, deixa nos comentários a sua opinião também e bora que bora, vamos que vamos, se cuidem, aquele abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.